Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de uma versão famosa do Volkswagen Gol, que até hoje tem uma legião de fãs e entusiastas do modelo mais antes. Se inscreva no canal, deixem o like e ativem o sininho. Gol GTI. O esportivo em tons de azul e cinza que foi o primeiro carro nacional com injeção eletrônica. Ele foi a continuação de um sucesso que começou em 1984 e que evoluiu rapidamente até alcançar a posição de destaque no mercado nacional. O icônico esportivo da Volkswagen esteve presente, como se deve, em duas gerações do Gol, morrendo de forma inglória na terceira. Só no modelo popularmente chamado de Gol G7 é que ganhou uma releitura conceitual, Gol GT, que satisfez parte dos fãs, mas não se materializou em um produto final. O Gol GTI vivenciou os últimos dias de um mercado fechado às importações desde 1976 em que apenas 4 grandes marcas prevaleciam, sendo elas VW, GM, Ford e Fiat. Nessa ordem, apesar de que na época havia emblemáticas menores, como Gurgel e Puma, mas é preciso contar a história que levou a ele, desde o início, para se entender os motivos pelos quais o Gol GTI se tornou um ícone do mercado automotivo nacional. Em 1988, a Volkswagen estava em pé de guerra com a General Motors para ser a primeira marca a lançar um carro com injeção eletrônica no Brasil. A Chevrolet preparou o Monza 500 CF para o começo de 1989. Mas a VW botou seu novo esportivo no Salão do Automóvel de 1988. O Gol GTI, que dessa forma se tornou o primeiro a ter injeção eletrônica na história brasileira. O Gol GTI surgia como um sucessor do Gol GTS, mas não imediato. O motivo era que sua produção era limitada em 2.000 unidades por ano, devido à lei de informática, que proibia a importação de componentes computadorizados. Graças a um acordo com o governo, a VW só podia importar, via Bosch, essa quantidade de dispositivos de injeção. Visualmente, o Gol GTI se diferenciava do GTS pela cor azul Mônaco, que era exclusiva e única opção. As molduras laterais e para-choques do Gol GTI passaram a ser de cor cinza, mas as rodas gotas d'água continuavam as mesmas. As lanternas eram fumê e o aerofólio tinha um formato mais arredondado nas extremidades. Por dentro, os bancos recaro do Gol GTI eram cinzas e sem cores fortes, contribuindo para um interior estranhamente mais sóbrio que o do Gol GTS. Na mecânica, o Gol GTI adotou o motor AP2000 dos Santana e Quantum, mas com o sistema de injeção eletrônica e mais algumas modificações, que incluíram tuchos hidráulicos. Além de abastecimento apenas com gasolina, a cavalaria deu um bom salto. Eram 120 cavalos a 5.600 rotações por minuto e 18,4 kgfm a 3.200 rotações por minuto, o que permitia ao Gol GTI com câmbio manual de 5 marchas, ir de 0 a 100 km por hora em 10 segundos e ter máxima de 173 km por hora. Note que os números são inferiores aos do antigo Gol GT, por exemplo. De qualquer forma, além de ser rápido, era também econômico e exclusivo. Isso fez com que seu preço fosse exorbitantemente mais caro que o Gol GTS. Em 1990, o Gol GTI recebeu mais uma atualização visual para a linha 1991. As linhas exteriores na parte frontal foram suavizadas com novos faróis,
grade, capô e paralamas, mas a sensação mesmo foi a roda orbital, cujo desenho era o mesmo do conceito Orbit da Volkswagen. Esse modelo de roda virou uma febre entre os amantes da marca até os dias atuais, mas, na época havia também as clássicas e elegantes rodas BBS raiadas. Tanto o Gol GTS quanto o Gol GTI se beneficiaram da atualização de estilo no começo dos anos 90. Porém, algo estava bem evidente naquela altura. A entrada de importados no país começou a ganhar força e volume. Entretanto, o Gol GTI continua sem modificações até 1994, exceto pela introdução da direção hidráulica em 1993, Gol GTI de segunda geração e GTI 16 válvulas. Em 1994, o Gol passou a ter sua segunda geração após 14 anos de existência. As mudanças foram enormes em relação ao antigo, da qual só a plataforma era a mesma, modificada para ter um entre-eixos maior e com linhas bem mais arredondados, o que lhe valeu os apelidos de Gol Bola e Gol Bolinha. A frente deste Gol G2 esportivo ficou mais baixa visualmente com um capô mais curvilíneo para passar a impressão de ser um carro de motor transversal, mas o propulsor continuaria em longitudinal até 2013. Este até foi recuado 3 centímetros para caber no novo cofre, mas o posicionamento provocaria uma mudança visual bem chamativa algum tempo depois. No caso do Gol GTI, a nova geração mostrou-se um recomeço, mas o fim de linha para o GTS, pois agora a injeção eletrônica era mandatória e não havia mais espaço para carburadores eletrônicos, como o que o velho esportivo usava até então. A sigla GT original passou para GTI e o esportivo chegou com para-choques, protetores e saias laterais na cor da carroceria, mais limpo visualmente. O Gol GTI de segunda geração vinha com tudo novo, inclusive as lanternas, que eram compactas e levemente escurecidas. O para-choque traseiro do Gol GTI tinha uma vistosa luz de neblina e o escape tinha a boca única, mais enorme e visível silencioso. O aerofólio agora era no teto, e a frente recebia faróis de dupla parábola, além dos faróis de neblina. As rodas de liga leve do Gol GTI atualizado ainda eram aro 14 polegadas e com pneus 185/60R14. Mas o desenho era novo, tendo 5 raios e pequenos parafusos decorativos. Na grade, o vistoso logotipo GTI era maior que na traseira. O motor AP 2000 com injeção multiponto, novidade, tinha 109 cavalos e 17 kgfm por causa do catalisador. A pesada final em 185 km/h, ia de 0 a 100 km/h apenas em 11,2 segundos, assim como nas demais versões. O interior do Gol GTI era novo, com painel mais arredondado e chamava atenção para um volante triangular com buzina circular e um cluster analógico com mostradores de fundo branco. Tinha até porta-fita cassete. A carroceria era de 2 portas e os bancos continuavam esportivos da Recaro. Então, em 1995, a Volkswagen decidiu-se por um Gol GTI mais forte e dessa vez levou o clássico ao seu suprassumo. Embora a gama de importados da VW já tivesse a tecnologia, o esportivo se tornou o primeiro da marca no país com cabeçote de 16 válvulas, mas, para montar um 2.0 16 válvulas importado da Alemanha dentro do cofre do Gol GTI, ainda mais com o coletor de admissão invertido, a Volkswagen foi obrigada a adicionar um novo capô com ressalto bem proeminente na parte central. De uma campanha de marketing de gosto duvidoso,
O visual do Gol GTI 16 válvulas tinha um discreto 16V na tampa traseira e novas rodas de liga leve de 5 raios com aro 15 polegadas e pneus 195/50R15 por dentro. Bancos em couro preto ou vermelho, que se fazia presente também na alavanca de câmbio. Cintos e empartes do volante. Com 145 cavalos e 18,4 kg frossa-metro, o Gol GTI 16V tinha tudo para andar muito, indo de 0 a 100 km por hora em 8,8 segundos e tinha máxima de 206 km por hora. O Gol GTI 16 válvulas tinha também freios a braços e suspensão traseira com barra estabilizadora. A embreagem era hidráulica e o câmbio tinha marca ré sincronizada. Em 1997, o modelo ganhou a companhia da Perua Paraty GTI 16V, desejada por muitos até hoje. Ela foi uma fiel companheira do hatch até o malfadado GTI do Gol G3. Bom pessoal, é isso. Se gostaram do vídeo, deixem aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.